O que muda em nós quando muda o mundo? Quando fronteiras se dissolvem? Não só as geográficas, mas também aquelas que delimitavam padrões de comportamento, hierarquias e até mesmo valores. Caminhar num terreno tão amplo, tão livre e repleto de novas possibilidades, como é o do nosso mundo contemporâneo, tem provocado profundas transformações em nossa maneira de ser, de viver e de se relacionar. Essas novas configurações estariam também transformando a nossa maneira de sofrer. Nessa série do Café Filosófico, o sofrimento humano nos tempos atuais. Em menos de um século, tudo ficou diferente. A pílula anticoncepcional mudou nossa forma de viver e entender a sexualidade. A internet mudou nossa relação com o tempo, com o espaço e o conhecimento. Depois dela já não existe longe, não existe depois. Então, quem é o sujeito fruto deste novo mundo? Do que precisamos? E o que queremos? Será que Freud ainda nos explica? O ser ou não ser de Shakespeare ainda é um dilema do nosso tempo? Eu vou começar por uma visão um pouco histórica. A psicanálise nasce no final do século XIX, início do século XX. Mais especificamente, enfim, muitos autores dizem que a psicanálise nasce com a publicação da Interpretação dos Sonhos, que é um livro de Freud publicado em 1900. O Freud querendo trabalhar temas que já existiam, quer dizer, a questão do inconsciente era uma questão da época. A diferença fundamental do Freud vai ser dar a esse inconsciente uma inteligibilidade. Né? Dizer que esse inconsciente tem um modo de funcionamento próprio, que ele tem uma organização e ele obedece a determinadas regras. Ele parte de dois pressupostos, um pressuposto que o homem fala, e esse era um diferencial fundamental, e o segundo, em função da escuta dessas neuroses, sem dúvida alguma, e da época que ele está inserido, que esse aparelho psíquico vai obedecer necessariamente a um regime da questão sexual, ou seja, ele se organiza a partir desse balizador que seria a questão da sexualidade humana. I discovered some important new facts about the unconscious out of these findings through a new science, psychoanalysis. I had to pay heavily for this bit of good luck. A genialidade do Freud, eu acho, tá? É a partir de alguma coisa que seria muito restrita ou muito datada, né? Das questões de como as pessoas podiam lidar, e sobretudo as mulheres, no caso as histéricas, com a questão da sexualidade na época, ele poder produzir um saber, um campo de saber, e produzir uma ideia de ordenação de aparelho psíquico que ele pode universalizar. Universalizar como? Esse modelo serve para dar conta das neuroses, serve para dar conta das psicoses e serve para dar conta da perversão. Portanto, ele tem uma possibilidade de universalização que era fundamental. Existe um crítico literário chamado Harold Bloom, que escreveu um livro chamado Shakespeare, A Invenção do Humano. No prefácio que ele faz, ele vai dizer que, antes de Shakespeare, as subjetividades, evidentemente, que existiam, mas as pessoas nasciam, morriam, né, tinham fatos que percorriam a vida delas,
mas que essa subjetividade interiorizada, essa subjetividade que conversa consigo mesmo, né? Esses personagens criados por Shakespeare, né? De personagens que ouvem a si mesmo, aos outros, conflituados, culpados. Essa subjetividade teria sido inventada por Shakespeare. Seria Shakespeare que inventou um homem que se desenvolve psiquicamente. Antes de Shakespeare, os personagens literários são relativamente imutáveis. Homens e mulheres são representados envelhecendo e morrendo, mas não se desenvolvem a partir de alterações interiores, e sim em decorrência de seu relacionamento com os deuses. Em Shakespeare, os personagens não se revelam, mas se desenvolvem, e o fazem porque têm a capacidade de se autorrecriarem. Para tais personagens, escutar a si mesmos constitui o nobre caminho da individuação. A quem temo? A mim mesmo? Estou sozinho. Ricardo ama Ricardo. Eu sou eu mesmo. Há um assassino aqui? Não. Sim, sou eu. Devo fugir? De quem? Fugir de mim? Qual a razão? Vingança? De mim mesmo? Não. Eu me amo. E pelo quê? Sem dúvida alguma, esse personagem, ou esses personagens inventados por Shakespeare, ou essa ideia de subjetividade que o Bloom traz, sem dúvida alguma tem tudo a ver com a psicanálise. A questão que fica é se isto ainda é verdade. Se essa invenção shakespeariana de subjetividade e do sujeito, a gente pode dizer que ela é o que a gente conhece hoje. Ou se houve alguma coisa de um corte meio que radical, onde a gente não poderia mais pensar no sujeito da interioridade e no sujeito falando consigo mesmo. O mundo mudou. Isso acho que ninguém tem dúvida, né? O mundo mudou de forma radical e numa velocidade que nunca se teve notícia antes, de tantas mudanças num espaço tão curto de tempo. O disparador dessa mudança, no meu entender, é a invenção da pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional vai desarticular a sexualidade da procriação. E isso vai fazer alguma coisa extremamente revolucionário na relação da sexualidade, do sujeito com a sexualidade. E, sobretudo, das mulheres. Quer dizer, contemporâneo ao surgimento da pílula anticoncepcional é o movimento feminista, sem dúvida alguma. O movimento feminista vai inventar uma mulher, vai dizer como essas mulheres deveriam ser, vai lutar para que essas mulheres sejam isso, tenham liberdade na sexualidade, enfim, uma série de coisas. Mas não vai inventar um homem. Vai acusar esse homem de machista, vai acusar os homens de uma série de coisas, mas não inventa esse modelo, né? De que homem seria o modelo ideal da contemporaneidade. E eu acho que isso ficou um problema complicado, porque os homens também não foram à luta para inventar esse modelo, né? Ficaram só as feministas falando. As mudanças tecnológicas são enormes. Nas comunicações, eu me sinto, muitas vezes, um ser de outra era, de outra episteme, porque eu escrevi a minha tese de doutorado à máquina de escrever.
E vocês não têm ideia do que seja isso. Ninguém mais tem ideia do que seja isso. É você bater uma folha, escrever uma frase e não ter a vírgula ou pulou uma palavra, você pega a página, joga no lixo, recomeça a bater do zero. Por isso, porque essa tese eu escrevi em 1986, portanto, não tem tanto tempo assim. A tecnologia veio com tudo. As guerras passaram a ter foguetes com precisão cirúrgica, né? A gente assistiu à Guerra do Golfo e parecia que a gente estava assistindo um videogame. É cirúrgico, determina-se aonde exatamente a bomba tem que cair e a quem tem que atingir. E eu acho que uma grande mudança que foi a clonagem de Dolly. A clonagem de Dolly vai revolucionar, eu acho que as ciências de uma maneira geral, não só a medicina. Então, é a partir dessas mudanças de um mundo globalizado, um mundo onde as comunicações, os jovens podem falar, né? Uma jovem brasileira pode falar com uma jovem iraniana, que pode falar com um jovem chinês, e tudo isso num chat ao mesmo tempo. A internet democratizou muita coisa. A indústria... Eu sou uma fã da tecnologia. A tecnologia democratizou mil coisas. A informação deixou de ser alguma coisa que pertence só a uma elite XYZ. Imagina, pertence a todo mundo. Todo mundo tem acesso. Todo mundo tem direito. Então, eu não demonizo, em hipótese alguma, a internet. Nem as comunicações, como elas são feitas hoje, nem... Mas eu acho que a relação com o tempo, a gente é consequência de uma relação com o tempo que mudou. A ideia de saudade, a ideia de reencontro mudou. A relação com o tempo e com a questão espaço-temporal mudou a relação das pessoas com elas mesmas e com os outros. Agora, nós somos, independente da tecnologia, independente das relações de espaço-temporal, somos seres gregários. Isso a gente não pode esquecer. Nós somos seres de sociedade. A gente não sabe viver sozinho. Então, vai ter que combinar. No próximo bloco... É alguém que afirma quem eu sou, que passa a deter toda a verdade daquilo que eu sou. Se cada época produz suas formas de sofrer, quais os males que nos atormentam hoje? A necessidade de superexposição talvez seja o sintoma que nos denuncia. Já não basta mais existir, é preciso confirmar nossa existência através dos likes nas redes sociais. Freud não conheceu essa nossa obsessão pelas selfies. Mesmo assim, ajuda a diagnosticar como foi que ficamos tão dependentes do olhar do outro. Quando eu cheguei de volta do meu doutorado, eu comecei imediatamente a atender. E atender pessoas jovens, em geral. E alguma coisa me chamou muita atenção, que eram jovens que chegavam levados por uma grande angústia, por uma crise de ansiedade, ou muito deprimidos. E o que me chamava a atenção era o fato de que não havia dimensão de futuro, né? O que se espera de um jovem é que ele tenha projetos futuros. E essa dimensão, né, como se representar, essa possibilidade que a gente tem psíquica de se representar ali na frente, eles não soubessem o que era. Do passado, eles lembravam pouquíssimo. Eram flashes,
alguma coisa sem muita importância. E esses pacientes me tocaram muito e me impressionaram muito, porque o equipamento que eu tinha da psicanálise não servia. Eu voltei ao texto do Freud. Freud escreveu em 1914 um texto chamado Introdução ao Narcisismo. No finalzinho da segunda parte do texto, ele vai falar de uma figura chamada Sua Majestade o Bebê. Ele vai dizer que quando um bebê nasce, esse bebê é investido por essas figuras parentais como se fosse alguém que vai indenizar essas pessoas, indenizar narcisicamente, né? E são frases muito grandiosas, né? Ela vai ser a princesa, ele vai ser um herói. Esse seria o projeto desses pais, né? Esses filhos vão ter e vão conseguir da vida algo que eu não consegui. Vão passar pelos espinhos sem que nada aconteça. Freud vai falar que isso criaria o que ele chamou de uma onipotência narcísica, esse bebê onipotente que acha que pode tudo, que acha que é o máximo, enfim, e que é falado sem parar por esses pais. É falado em atributos, não só no que ele vai ser no futuro, mas em atributos. Ele tem a testa do tio tal, ela tem a cara de não sei, ela tem o mau humor da vovó, não sei das quantas, enfim. Esse bebê vai ser falado sem parar sobre quem ele é. Um bebê que não fala. Portanto, ele vai ser inventado. Ele vai se dizer coisas dele, né, que ninguém sabe se ele é. Eles, os pais, se acham sob a compulsão de atribuir todas as perfeições ao filho e de ocultar e esquecer todas as deficiências dele. A criança terá mais divertimentos que seus pais. A doença, a morte, a renúncia ao prazer, restrições à sua vontade própria não a atingirão. As leis da natureza e da sociedade serão abrogadas em seu favor. Ela será mais uma vez realmente o centro e o âmago da criação. Sua Majestade, o bebê. A criança concretizará os sonhos dourados que os pais jamais realizaram. O amor dos pais, tão comovedor e no fundo tão infantil, nada mais é senão o narcisismo dos pais renascido. E esse texto é um texto do Freud da diferença, sem dúvida alguma. É um texto onde você pode dizer que Freud afirma que a subjetividade humana é inventada pelos adultos. E é inventada no modo de fantasiar, na possibilidade de se projetar no futuro, na possibilidade de se pensar como esse personagem shakespeariano. E quando isso não acontece? No mundo de hoje, será que a gente consegue idealizar tanto uma criança? Ou será que a gente já foi tão marcado pela limitação do prazer que a gente sabe que essa projeção é impossível? E o que isso acarreta de diferença daquele bebê que ia ser um herói? O herói ainda tem algum valor para a gente? A princesa não tem nenhum, isso eu tenho certeza. Mas e o herói tem algum valor? Pegando um texto logo a seguir, que é Luto e Melancolia, que é um texto sobre a depressão, portanto, onde Freud vai fazer um diferencial entre o enlutado, que é alguém que sofre porque perdeu alguma coisa que ele sabe o que é, e que ele vai ter que ter um tempo e um processo de digestão disso, que vai acarretar em algumas mudanças no seu psiquismo, identificações, enfim. E o melancólico, que seria alguém
que não sabe o que perdeu, que tem certeza que perdeu, mas ele não é capaz de saber aquilo que ele perdeu. O olhar do outro, como o outro me vê, o que eu posso suscitar no outro, e é algo que eu não sei o que é, mas que me é fundamental. Então, existia alguma coisa opaca que era o que o outro vê e como ele me vê, mas o que esse outro vê, como ele me vê e o que eu suscito nele é o que eu sou. Ora, isso é o avesso da interioridade do personagem shakespeariano. Esse eu passou a estar fora de mim. É alguém que vai dizer, é alguém que afirma quem eu sou, que passa a deter toda a verdade daquilo que eu sou. Eu não tenho um eco interno para rebater isso. Eu não tenho alguma coisa para dizer, não, eu sei que eu não sou isso. Alguém está dizendo que eu sou isso, mas eu não sou. Eu tenho certeza que eu não sou dessa maneira. Essa conversa interna é do personagem shakespeariano, que pode rebater, né? Que tem dentro de si alguma coisa que ele considera ser aquilo que ele é, o que ele acredita, mesmo que seja a grande ilusão de todos nós, mas ele tem algo para rebater daquilo que vem de fora. Ora, nesses pacientes, o que era terrível e a fonte de angústia ou de depressão ou de ansiedade é que tudo está fora. Uma das coisas complicadas nessa relação de exterioridade, do tempo, do olhar do outro, seu olhar de dizer quem eu sou. E eu acho que a gente passa por um período onde é preciso reafirmar a existência. Curioso isso. É como se a gente precisasse de provas de que a gente existe. Se eu não sou a prova para mim mesmo de que eu existo, eu preciso de provas. Preciso de provas, essas provas podem ser malhar 5 horas e chegar morrendo de dor, porque eu sei exatamente onde termina todos os meus músculos. E eu existo. Pode ser nos selfies. Por que não? Pode ser alimentar o olhar do outro, porque o selfie ele não é feito só para você, é para alimentar o outro. O olhar que o outro tem de você. Então, o outro vai saber que você visitou Estocolmo, que você abraçou o Mickey e que você andou, fez isso, fez aquilo, e todo mundo sabe, como se o outro sabendo, eu realmente fiz. Eu acho que é ter uma segurança a partir daí que se eu sou eu. No próximo bloco... Em 2020, a depressão seria a segunda maior causa de incapacidade, só perdendo para a isquemia cardíaca. Nossa vida está cada vez mais condensada nestes aparelhinhos. Com eles na mão, sabemos e podemos quase tudo, mas desaprendemos o que existe dentro de nós. Esquecemos das nossas emoções. O que é amar? O que é tristeza? São dúvidas que nenhum smartphone resolve. E vem daqui, das redes sociais, a questão existencial do nosso tempo. Parecer ou não parecer? O saldo de tudo isso, a nossa incapacidade de lidar com os sentimentos e uma crescente epidemia de depressão. Eu li, quem puder ler, tem que ler uma coisa deste tamaninho, chamado Polegarzinha, do Michel Serres, que é um filósofo francês que escreveu
sobre a tecnologia do smartphone. Ele diz que o polegarzinho são essas pessoas que fazem tudo com 2 polegares. E ele diz coisas muito interessantes, né? Diz que você ativa neurônios inteiramente diferentes. Você adquire conhecimento de maneira inteiramente diferente. Mas ele vai dizer 2 coisas me chamaram a atenção. Uma é uma ideia genial, de que a civilização teve 3 revoluções. A primeira foi a escrita, a segunda foi a imprensa, né? As pessoas passou a ter livros e as pessoas podiam ler livros, e que a terceira seria a internet e seus derivados. É que isso muda a maneira de você ser. E ele diz uma coisa muito curiosa, que eu nunca tinha pensado, mas que é óbvio, que a sua memória cabe na palma da mão. Você não precisa mais acumular saber. O que você quiser saber, você vai lá, bota no Google, vem tudo o que você quiser. O que você quer e o que você não quer. Vem tudo. Você vai fazer a triagem. Você é obrigado a fazer a triagem. Mas você não é obrigado mais essa ideia do intelectual que é alguém que acumula saber. A ideia de acumulação de saber desapareceu. Para quê? Para que lembrar? Você sabe tudo. Você tem tudo. Né? Basta você ter um bom smartphone. Essas crianças habitam o virtual. Por celular, têm acesso a todas as pessoas. Por GPS, a todos os lugares. Pela internet, a todo o saber. Circulam, então, por um espaço topológico de aproximações, enquanto nós vivíamos em um espaço métrico, referido por distâncias. Eles não têm mais o mesmo corpo, a mesma expectativa de vida, não se comunicam mais da mesma maneira, não percebem mais o mesmo mundo, não vivem mais da mesma maneira, não habitam mais o mesmo espaço. Tudo está fora, e tudo passa pelo olhar, tudo passa pela imagem. Que imagem eu tenho? Esse personagem shakespeariano, preocupado com aquilo que ele é, passou a ser um personagem preocupado com aquilo que ele tem ou que imagem ele tem. É essa imagem que vai dizer quem ele é. É essa imagem que vai decifrar alguma coisa. Essa revolução tecnológica, para determinadas pessoas, significou um tempo que não é contínuo. Esses flashes de um passado, uma ideia aqui do que seria o futuro, não é costurado por uma narrativa que diz que, para passar daqui para lá, eu preciso construir alguma coisa. Então fica esse bando de adolescente achando que vai cair do céu essa imagem de quando ele vai ter 20 anos e será um homem de sucesso, não sei o que. Se ele não construir isso, ele não vai ser nada, né? Mas é uma ideia de que isso não é construível. E como ele não constrói, e o futuro não acontece no dia seguinte, ele deprime. Essa ideia de eu desejo alguma coisa, eu quero alguma coisa, para mim, no meu futuro, eu posso me representar lá na frente. E o que eu vou precisar para me representar lá na frente? Que caminho eu vou ter que percorrer? É isso que falta. O tempo, a gente está acostumado com um tempo que é contínuo. Essas pessoas, o tempo não é contínuo, o tempo é intervalado. São fatos, é uma sucessão de fatos. E os fatos acontecem na cabeça deles, independente deles. Eu estou entrando nessa questão do desejo porque as neuroses freudianas também sofriam do desejo, sem dúvida alguma. Né? A neurose obsessiva
projeto da neurose obsessiva é não precisar desejar nunca mais, porque desejar é infernal. Na histeria, é deslocar esse desejo para alguma outra coisa, porque conviver com ele também não dá certo. Mas é possível fazer alguma coisa com isso, porque esse mecanismo fracassa. Quando a gente volta para essas questões narcísicas atuais, não é que o mecanismo fracassa, falta a possibilidade de imaginar que esse tempo é contínuo. Falta uma narrativa sobre as próprias emoções. Há uma dúvida do o que é amar, o que é paixão, o que é tristeza, o que é ansiedade. A maior parte vai parar no cardiologista, né? Que acha que o que está sentindo, que é angústia, é o coração. Vai ter um infarto. Em 2001, a OMS publicou um relatório dizendo que os transtornos depressivos ocupavam o 4º lugar nas principais causas de ONU. E a segunda entre os que têm 15 e 44 anos. Portanto, é uma doença de jovens. Esse relatório previa que em 2020 a depressão seria a 2ª maior causa de incapacidade, só perdendo para a isquemia cardíaca. E que, dos deprimidos, essa é a projeção da OMS, de 15% a 20% cometeriam suicídio. Portanto, é catastrófico. Existe uma polêmica grande. Durante muito tempo, os psicanalistas foram muito avessos aos antidepressivos. Alguns são até hoje. E alegando que isso tinha sido uma invenção da indústria farmacêutica. Não tenho a menor dúvida que a indústria farmacêutica faz o diabo para vender os seus antidepressivos. Isso é claro, para quem trabalha na área, isso é meio que óbvio. Mas ele não nasceu do nada. Nasceu de uma demanda, está aí. Né? Quer dizer, esse relatório da OMS, de alguma maneira, justifica o empenho ou o investimento que esses laboratórios fazem, não justifica a maneira com que eles lidam com isso. Mas o Prozac foi uma das coisas que mais me impressionou. A revista Time sempre teve na capa retratos de pessoas. Até que se fez uma capa que era uma pílula de Prozac. O que é impressionante. Isso foi uma coisa muito impactante na época. Era uma pílula do Prozac dizendo pílula da felicidade. E o Prozac... E as pessoas acreditavam nisso mesmo, que estava ali a resposta mais imediata para que a minha ansiedade ou a minha angústia desapareça. O Prozac e, enfim, os antidepressivos passaram a servir para tudo, servem para depressão, para emagrecer, para inibição, para fibromialgia, para qualquer coisa. O que você quiser, para dor muscular, para uma opção de coisa. Eu acho que eu já falei um pouco isso, quer dizer, acho que tem um certo abuso do uso de antidepressivos, todo mundo sabe disso. Qualquer clínico geral está passando antidepressivo para qualquer coisa. E existe uma cultura que a pior coisa que existe é ficar triste. Está se chamando todas as tristezas de depressão. Ninguém quer sentir mais nada. Se der para passar batido pelas perdas, por tudo, se passa. Agora, quando a gente tem casos muito graves,
de depressão. Primeiro, essas pessoas, algumas delas, a dor é a própria identidade, né? Então, elas não querem antidepressivo de jeito nenhum, não querem se medicar de jeito nenhum. E algumas, como a gente viu, esse relatório da OMS não é um relatório exagerado. Eu não acho. Eu acho que, em determinados casos, não tem como se trabalhar com uma pessoa no nível de depressão que ela pode estar. Então, a gente tem que... Eu acho que essa postura anti-remédios, qualquer tipo de remédio psíquico, né, ou psicotrópico, é uma postura onipotente. Eu não sou. No próximo bloco... Então, a gente só pode pensar em pertencimento se a gente pensar em bem comum. De quem é o olhar que espreita por meus olhos? Quando penso que vejo, quem continua vendo enquanto estou pensando? Por que caminhos seguem não os meus tristes passos, mas a realidade de eu ter passos comigo? Às vezes, na penumbra do meu quarto, quando eu, por mim próprio mesmo, em alma mal existo. Somos filhos de uma época que nos deixa cada vez mais dependentes do olhar do outro. E, ao mesmo tempo, cada vez mais aprisionados em nós mesmos, cada vez mais sozinhos. Existe antídoto? O que está nos faltando na contemporaneidade? Algo para a gente pensar. Uma das pacientes que eu assisti, faz muitos anos, era uma paciente com um problema muito grave de depressão, com tentativa de suicídio, muito jovem. E um trabalho muito difícil. Uma inteligentíssima, uma menina brilhante. E no fundo do poço. Sem nenhuma luz no final do túnel. E um dia apareceu um anúncio dos amigos da escola. Se você tem alguma coisa para ensinar, por que você não vai para uma escola pública ensinar? E sabe-se lá por que essa menina viu esse anúncio e foi para uma escola. Muito sem saber o que ia dar, muito assustada, muito medo. Mas resolveu arriscar. Ela estava sem fazer nada, ela não conseguia fazer nada. E ela foi dar aula de inglês, que era o que ela achava que podia dar. E é claro que não é só isso, porque também seria muito não dar nenhum valor ao que eu fiz. Mas é graças a 80% é graças a essa ideia, que essa menina sai do quadro que ela estava. E aí, o que faltou na contemporaneidade, que eu não gosto dessa coisa de achar que a gente hoje é pior do que era antes, isso é besteira. Quando eu penso nessa menina, algumas coisas chamam a atenção. Uma delas é se sentir útil. Todo mundo esqueceu disso. É fundamental. Ter um pertencimento. A outra é uma outra paciente que a história dela estava toda no prontuário que atendia ela. E ela resolveu fazer cópia desse prontuário. E esse prontuário passou a ser a possibilidade dela poder se historicizar. Quer dizer, ela passou a ter uma história. E, a partir daí, ela pôde dar à vida dela uma continuidade. E essa vida deixou de ser uma vida puramente de flash,
Ou seja, uma história que podia se singularizar, que não era só um prontuário, que não era alguma coisa puramente descritiva de doenças, mas alguma coisa que ela pudesse falar na primeira pessoa. Eu queria dizer, o quanto, para mim, a questão da depressão, que é uma questão reativa, hein? O mundo faz sintomas nas suas épocas em reação a determinadas coisas. As histéricas em reação à proibição da sexualidade do jeito que era, sem dúvida alguma, e a neurose obsessiva também. E no mundo de hoje, é uma reação a esse mundo do espetáculo, do acontecimento, da espontaneidade extrema, que ninguém sabe o que é, todo mundo acha que o outro é muito espontâneo. A depressão, a inibição, as fobias sociais, ou seja, o rapaz tímido, ou a moça tímida e os envergonhados, é a reação a isso. Quer dizer, os sintomas da época são sintomas de oposição, de alguma maneira, a essa exigência louca da sociedade, sem dúvida alguma. Em algum momento dessa virada, dos anos 80 ou 70 para cá, se perdeu a ideia de bem comum. Então, a gente só pode pensar em pertencimento se a gente pensar em bem comum. A gente só pode pensar e se colocar no lugar do outro se a gente puder imaginar que o outro funciona feito a gente. Quando você encontra esse tipo de patologia onde tudo está fora, é uma ideia de que ninguém é igual a ele. É como se tivesse faltado essa habilidade, né? Quando Freud vai descrever o narcisismo, ele diz: eu tenho que emprestar subjetividade ao outro e achar que o outro funciona feito eu, para eu poder lidar com ele. Então, se eu fizer isso nele, ele vai sofrer feito, eu sofreria se fosse comigo. Eu só posso me colocar no lugar do outro se eu imaginar que o outro é um semelhante. Quando eu rompo com isso, eu entro na barbárie. Porque eu posso matar uma barata, sem nenhum problema. Porque ninguém vai me dizer que barata tem subjetividade. E se me disser, eu não acredito. Então eu mato, sem nenhum problema. O gato lá de casa tem subjetividade evidente. É um ser que sente, sofre, é alegre, triste. Enfim, eu empresto toda a minha subjetividade a ele. Não importa se ele é gato ou não, dane-se, né? Ele tem. Quando eu não empresto, eu posso matar. Eu posso matar e posso fazer coisas horrorosas. Né? Todo o regime escravocrata foi montado nisso, nessa ideia de que negro não tinha alma. Então, se não tinha alma, eu podia fazer o que eu quisesse. Né? Você tem que montar ideologicamente razões para isso. Né? E eu acho que a pior coisa, que foi a Segunda Guerra Mundial, foi toda montada nisso. Não são iguais. Não tem subjetividade, é uma subjetividade diferente. Do que é diferente, pode-se fazer qualquer coisa. Olha, se eu não consigo achar que o outro pode ser um semelhante a mim, eu posso ser alvo dessa barbárie. É se colocar nesse lugar. E eu acho que esse se colocar no lugar do outro é algo que vem junto com a ideia de bem comum. Não tem jeito. Se a gente rompe isso, a gente rompe coisas muito graves, com consequências, eu acho que muito sérias. Baseado nas ideias do filósofo Roman Krznaric, foi criado o Museu da Empatia, em Londres. Roman acredita que a empatia é o antídoto para esse mundo hiperindividualista em que vivemos. No museu, é possível entrar na vida de outro, calçando seus sapatos e ouvindo sua história, que pode ser dolorosa ou relatos de amor e esperança.
ter se apaixonado aos 80 anos, ter passado anos na prisão, ser refugiado. Se a introspecção é essencial para a autocompreensão, precisamos ter também a outrospecção. Descobrir a vida de outras pessoas e culturas, olhando para fora, conhecer-se melhor. Tem um autor inglês muito simpático chamado Adam Phillips, que é um winnicottiano, que escreveu um livro maravilhoso dizendo: não tenhamos vergonha de ser gentis. E ele começa a dizer que a criança é gentil, ela faz tudo para agradar. Em que momento a gente perde isso? Em que momento a gente acha que isso não é prazeroso? Por que isso ficou feio? Definitivamente isso ficou feio. Por que a gentileza ficou feia, né? E por que fica parecendo piegas eu estar aqui falando sobre isso? É muito na contramão do mundo de hoje. Você achar que nada externo a você é estável, que você só pode contar com você. Se você pedir ajuda, você é um fraco. Você será mal visto. Você será visto como uma pessoa inferior. Isso é de uma solidão. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é tentar fazer essas pessoas descobrirem que a relação com o outro pode ser prazerosa. Que as relações com o outro vão se dar socialmente com ideias de gratidão, de generosidade, Se a família não ensina isso, a escola deve tentar ensinar. Porque se o sujeito puder dar prazer ao outro, ele vai ganhar um leque no seu prazer, vai ampliar de tal maneira que a vida vai ficar um pouquinho melhor. E a ideia de solidão diminui. A ideia de poder partilhar com o outro, de poder partilhar uma dificuldade, de poder partilhar e as coisas boas, poder partilhar as alegrias, né? Porque nada pode ser partilhado, né? As alegrias podem ser expostas na foto, né? Mas que ninguém chegue muito perto. E aí sim a gente tem uma questão com a internet, né? Ela protege completamente do contato. Nada muito perto. Você expõe uma alegria, você nem sabe se é alegria ou não. Mas se o outro disser, nossa, como você está alegre, pronto, você ganhou a alegria. É mais ou menos assim, parece uma bobagem, não é verdade. É terrível isso. Você perder a possibilidade de nomear o que você sente é terrível. Isso tem que ser nomeado. É só achando que o outro tem emoções parecidas com a minha que eu posso chegar perto do outro. Né? E deixar de ser uma mônada, uma coisa fechada em mim mesmo, entendeu? Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. Eles não têm como, mas só falam disso. Mas é um corpo que é um estranho. Esse corpo é alguma coisa que não é eles, não é vivido, é inteiramente separado. Se fosse mente e corpo inteiramente separado,